Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. César Buchala, que é mais um médico ultra especialista, especialista em clínica médica e, além disso, ele é diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga. E hoje ele veio explicar um pouquinho sobre o coronavírus, o Covid-19, e vai passar um pouquinho do conhecimento que ele possui para vocês, para os funcionários dos nossos clientes, para você, gestor, cliente da HealthWork. César, quais são os indivíduos que estão no grupo de risco para o Covid-19? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Obrigado, Dr. Ricardo. Bom, as pessoas que estão no grupo de risco para o coronavírus são principalmente idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças cardíacas como hipertensão, diabetes mellitus, a diabetes conhecida, pessoas com doenças pulmonares como asma, enfisema pulmonar, bronquite crônica, e pessoas com outras comorbidades graves que diminuem a imunidade, como pessoas que têm lúpus ou algumas doenças com uso de corticoides, medicamentos que abaixam a imunidade. Essas são as principais pessoas com fatores de risco, além, é claro, das gestantes também. Ô César, diz pra gente, quais são os principais sintomas do Covid-19 e qual é o sinal de gravidade para aquele indivíduo que está em casa, que possa estar com uma síndrome gripal e não sabe direito quando procurar o pronto atendimento? Bom, Ricardo, a Covid-19, a infecção humana pelo coronavírus, é uma doença gripal. Então, basicamente, o que ela tem de sintomas são sintomas de gripe. É mais importante nesses pacientes com a coronavírus sintomas de febre geralmente alta, tosse, falta de ar, nariz escorrendo ou coriza, dor de garganta, dor no corpo, mas também alguns pacientes têm demonstrado uma perda súbita de olfato e do sabor do paladar. Esses sintomas são sintomas de qualquer tipo de gripe, então eles são inespecíficos. Mas as pessoas com maior gravidade, ou seja, que devem procurar um hospital, um pronto atendimento numa situação de gravidade, são aquelas principalmente que apresentam como sintoma a falta de ar, ou seja, a dificuldade para respirar ou a respiração de uma maneira mais rápida. Pessoas que persistem também com febre muito alta, que não abaixa com o uso de antitérmicos como paracetamol ou dipirona, também devem procurar um pronto atendimento, pois pode ser um sintoma também de maior gravidade. Uma pergunta que as pessoas fazem é por que essa doença, o Covid-19, o coronavírus, ele causa a falta de ar. Então explica um pouquinho o que a gente sabe, o que a medicina sabe, por que essa doença causa essa falta de ar tão importante em alguns indivíduos, obviamente. A doença ainda é uma doença muito nova, então tudo que a gente sabe e estuda atualmente, todo o mecanismo de causa da doença ainda é incerto. Mas o que se sabe realmente é que é uma doença que tem um forte tropismo, ou seja, gosta muito do pulmão. O vírus ele se aloca muito facilmente no pulmão e causa uma pneumonia, uma inflamação pulmonar ou uma pneumonite. Essa pneumonia, ela determina dentro do pulmão inflamação. Essa inflamação ela acontece principalmente em algumas pequenas unidades lá dentro do pulmão, chamadas de alvéolos pulmonares. Essas unidades inflamadas, elas se acumulam de líquido e esses líquidos atrapalham a troca gasosa, a troca de oxigênio entre o pulmão e o ar ambiente. Ou seja, o paciente tem dificuldade para trocar os ares, os gases, e acabam tendo a falta de ar, esse desconforto para respirar ou o aumento da frequência respiratória. Existem ainda alguns estudos, mas muito mais recentes e que ainda não estão totalmente comprovados, de que a doença também pode acometer os glóbulos vermelhos ou as hemácias, fazendo com que o vírus mude a conformação de um tipo de proteína dentro dos glóbulos que é responsável pelo carreamento do oxigênio. Ou seja, a doença pode não só acontecer dentro do pulmão, mas também acontecer em moléculas nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio para o pulmão. Uma outra dúvida que o pessoal pode ter é sobre a intubação, né? Por que intubar? Qual a diferença entre a intubação e aquela ventilação através de máscara? E por que esses indivíduos que evoluem para insuficiência respiratória, ou seja, que não conseguem respirar, precisam da intubação? Explica um pouquinho para quem está assistindo, por gentileza. Primeiro, existem dois fatores para esse paciente precisar ir para a intubação. Esses pacientes, como eu disse, têm um problema respiratório, uma insuficiência respiratória, como você mesmo disse,
com um aumento da frequência respiratória, com uma frequência de incursões, de respirações, mais de 22 batimentos por minuto, incursões por minuto, e isso causa na musculatura respiratória muitas vezes uma fadiga, uma dificuldade de manter essa frequência respiratória elevada. Então esses pacientes precisam da intubação para diminuir o esforço que a musculatura respiratória precisa fazer. A outra indicação de intubação seria um paciente com oxigenação já muito baixa, ou seja, com um nível de oxigênio medido por aparelhos chamados de oxímetros, que são aparelhos que são colocados na ponta do dedo do paciente, abaixo de 92%. Essa saturação muito baixa, em alguns extremos, pode ser um indicativo também da intubação. E nesses pacientes há uma particularidade em que a gente acaba preferindo o uso da intubação orotraqueal, ou seja, da passagem de um tubo por dentro da boca e por dentro da traqueia para fornecer oxigênio lá dentro do pulmão de forma um pouco mais precoce, ou seja, de forma mais adiantada do que a gente faria numa outra doença. Por quê? Porque o uso de outros tipos de modalidade respiratória, como você mesmo disse, de uma máscara de ventilação não invasiva, que é uma máscara que joga pressão dentro do pulmão sem colocar um tubo lá dentro da traqueia, seria um fator de risco para que essa pessoa disseminasse aerossóis, que são gotículas muito pequenas de saliva, em todo o ambiente. Então, nesses pacientes, há uma grande preocupação de que a gente fazer a ventilação não invasiva ou não fazer a intubação orotraqueal poderia disseminar mais vírus pelo ambiente do hospital em que o paciente está internado. Existe algum medicamento que comprovadamente cure o Covid-19 e o uso da cloroquina, né, que muitas pessoas estão perguntando, ou seja, a cloroquina, ela comprovadamente cura o coronavírus? Explica um pouquinho. Bom, Ricardo, essa é uma situação ainda muito incipiente, muito inicial realmente. A cloroquina foi colocada pelo FDA, pela Anvisa, como um medicamento aprovado para uso, porém em situações muito específicas. Uma droga que é utilizada já há muito tempo, já conhecemos ela, já é aprovada no mercado, mas para outros tipos de doença. O início do uso para o coronavírus é algo muito limitado, realmente carece ainda de alguns estudos e sim, foi aprovado pelo Ministério da Saúde para uso em determinadas situações que devem ser decididas pelo médico frente a cada paciente. Casos graves podem ser ponderados o uso, ou seja, o médico pode considerar o uso em alguns pacientes internados em situações graves, sabendo dos riscos que o medicamento ainda não totalmente certo do efeito sobre o coronavírus pode ter no paciente. Então não dá para a gente dizer atualmente que a cloroquina é um medicamento seguro para tratamento e para a cura do coronavírus. O coronavírus ainda é uma doença sem uma cura específica. Quer dizer, cabe ao médico assistente, o médico que está cuidando do indivíduo, relacionar o risco e o benefício da droga, né? Então ela pode ser usada, mas ela não de fato cura isso, né? Exato. Perfeito. Deve ser relativizado o uso, exatamente. Perfeito. Com relação ao mau humor, o pessoal que está lá em casa não sabe mais como ficar em casa na quarentena, fica de mau humor, oscila muito o humor. Quais são as recomendações que você gostaria de passar para o pessoal que está em casa para que eles se mantenham ativos? Explica um pouquinho aí. O que você recomendaria para o pessoal que está em casa, por favor? Eu acho muito importante isso, Ricardo, porque a gente sabe que o mau humor é um motivo de eliminação de produção no nosso corpo de um hormônio chamado cortisol. É um hormônio de estresse, é um hormônio que o nosso corpo produz numa situação de estresse para que a gente possa vencer uma situação de fuga, de luta, e por esse motivo ele causa alguns transtornos dentro do nosso corpo. E um dos principais problemas do aumento do cortisol no sangue seria a diminuição da imunidade, ou seja, uma pessoa com extremo mau humor, que se estressa muito facilmente, que vive agora nesse momento mais estressada, ela produz mais cortisol e ela tem um risco maior de adoecer, de trazer a imunidade mais para baixo e, consequentemente, ter alguma doença e até mesmo se infectar de forma mais fácil pelo coronavírus. Não há uma relação direta, mas é claro que tentar melhorar o humor, tentar fazer atividades físicas dentro de casa ou da maneira que seja possível, adaptando as atividades, ter um contato com os familiares, seja por vídeo, seja por telefone, manter as relações sociais normais,
por outras estratégias, aí, por meio de vídeos, é uma das coisas que pode fazer com que as pessoas fiquem menos depressivas, fiquem menos estressadas e com um humor melhor. Legal. Qual seria a sua última mensagem para o pessoal que está assistindo nosso vídeo em relação ao Covid-19? Fala aí, por gentileza. Bom, eu acredito, Ricardo, que essa seja uma situação que todos nós estejamos passando como algo novo. Ninguém sabe realmente qual o tempo que essa situação pode durar, quais as consequências que ela pode trazer para a nossa vida, para a nossa economia, para a nossa saúde, mas eu tenho certeza que, diante dos estudos, do empenho que todos os profissionais da saúde têm feito, que todos os grandes estudiosos têm feito, nós vamos conseguir, em algum momento, diminuir os efeitos, os impactos dessa infecção na nossa vida. O que nós temos realmente é que nos basear em dados reais, concretos, então a leitura de informações da mídia, dos jornais, deve ser feita, deve ser incentivada, mas sempre buscando a verdade, sempre buscando informações concretas, informações precisas, principalmente de dados científicos, buscando as fontes elaboradas diariamente, semanalmente pelo Ministério da Saúde e podendo nos nutrir de informações que realmente vão ajudar a nossa consciência, a nossa vida e as nossas atitudes. Eu acho que esse é o principal recado que eu tenho para dar. Nós temos que ter muita cautela agora em todas as nossas medidas e principalmente tentar passar uma situação de calma para as nossas famílias, para os nossos amigos, colegas e para todas as pessoas que estão no nosso entorno. Não é momento para pânico, né? Exato. E mantenha o bom humor, isso daí é importante também. Isso mesmo. Dr. César, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo conhecimento que você passou para o pessoal. Obrigado. Tá? E se você gostou desse vídeo, por gentileza, curta e compartilhe. Conte conosco sempre. Muito obrigado.